Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, e nós vamos terminar hoje, nesse momento, a exposição deste livro da Bíblia, desta epístola do apóstolo Paulo, Filipenses 4, de 21 a 23. Filipenses 4, 21 a 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Mais uma vez, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que olhe para nós, ó Pai, com olhos de misericórdia e fale conosco. Fala não aos nossos ouvidos apenas, mas aos nossos corações. Que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, Senhor Deus, possa compreender a Tua palavra e colocá-la, ó Deus, em prática em suas vidas. Ilumina, Pai, a cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Despedidas são muito marcantes. Eu me lembro de um filme chamado O Pai da Noiva. Você conhece esse filme? Não o remake, fizeram um remake agora em 2022, lançaram um remake nesse ano, mas o original, de 1991. Os filmes antigos são os melhores. Se você não era nascido nessa época, os filmes antigos são os melhores. E O Pai da Noiva, George Banks, interpretado por Steve Martin, engraçadíssimo Steve Martin, ele fica completamente tenso o filme todo, porque a sua filha vai se casar. E ali acontecem coisas mirabolantes. E na festa de casamento, o pai da noiva não teve a oportunidade de se despedir da noiva, da sua filha. Ele ficou ali tendo que estacionar carros, porque ele não pagou os manobristas, né? Ele tinha que segurar o dinheiro. E ela foi embora para o aeroporto com o seu marido, para a lua de mel, e eles não se despediram, pai e filha não se despediram. Mas para o alívio de George Banks, era 91, lembram-se? Não tinha celular. Do aeroporto, Nina, a filha, ela ligou de um orelhão para o pai, se despedindo do pai antes de viajar. Se você nunca assistiu O Pai da Noiva, assista. Se você já assistiu, assista de novo, principalmente se você for pai de menina. É muito bom esse filme. E foi muito emocionante, é uma das cenas mais emocionantes. Todo filme é emocionante, mas essa é uma das mais emocionantes de todo o filme, O Pai da Noiva. Por causa que o pai estava se despedindo da sua filhinha, da sua menininha. E como eu disse, despedidas são marcantes, são emocionantes. Existem pessoas, você deve conhecer algumas delas, se você não for uma delas, que evitam despedidas, não gostam de despedidas. Ficam tão abaladas, tão emocionadas, que elas não gostam de se despedir. E aqui, meus irmãos, nós temos uma despedida emocionada. Aliás, toda a carta, toda a epístola aos Filipenses é uma carta emocionante. Nós estamos encerrando ela no dia de hoje. Começamos a exposição no dia 31 de julho e vimos no decorrer de cada capítulo, de cada versículo, o apóstolo Paulo, como nenhum outro lugar, expressando profundamente as suas emoções àqueles irmãos que ele amava. Claro, Paulo amava todas as igrejas, ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios, mas aquela igreja, Paulo, ele demonstrou naquela carta emoções que ele não demonstrou em nenhum outro lugar. Paulo, ele então
ele recebeu a visita, Paulo estava preso, e ele recebeu a visita do pastor daquela igreja, o atual pastor daquela igreja, Epafrodito, que havia levado uma oferta dos filipenses a Paulo. E Paulo, então, em gratidão por aquela oferta, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esta carta. E é uma carta que por 17 vezes Paulo vai falar sobre alegria. Paulo estava profundamente alegre, verdadeiramente alegre no Senhor. Apesar de preso, apesar de sofrendo, no Senhor ele era um homem alegre, e ele ensinou àquela igreja, e a nós também, que nós também devemos ser alegres no Senhor. E chega então finalmente o momento de Paulo escrever as suas últimas linhas dessa carta. E ele começa dizendo o seguinte, versículo 21 e versículo 22. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Se você olhar bem para esses dois versículos, Paulo usa apenas um verbo, saudar. Ele fala saudai no versículo 21, no começo, no final do 21, saúdam, e no 22, novamente, saúdam. O que significa isso? Como assim Paulo está saudando, está se despedindo, mas a saudação não é quando a gente se encontra? Não, a gente tem que entender aqui o original, e aí eu peço a sua paciência para te explicar isso. Esse verbo na língua original, a língua grega, significa abraçar. Sabe quando você vai se despedir de alguém e fala, olha, um abraço, um grande abraço, ou abraços? É isso aqui. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, o seguinte: mandem um abraço a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo mandam um abraço a vocês. Todos os santos mandam abraços, especialmente os da casa de César. E faz todo sentido, porque os filipenses, eles eram gregos, porque ficava, a cidade de Filipos, antiga Filipos, tem a atual também, fica na península grega, e eles eram também cidadãos romanos. E tanto os gregos quanto os romanos, eles eram muito afetuosos. E os seus descendentes também são. Se você, outro filme de casamento, o pastor hoje está falando, está muito cinéfilo, Casamento Grego. Se você já assistiu o Casamento Grego, você vê como que uma família grega, ela é afetuosa, eles se abraçam. E quem são os descendentes dos romanos? Vamos começar com os italianos. Já viu 2 italianos se cumprimentando? É aquela festa. E todo mundo aqui é descendente de uma forma ou de outra dos povos latinos. Do Império Romano, que pegou praticamente toda a Europa, formaram-se os países, especialmente os países latinos. Nós somos latinos, brasileiros. E os brasileiros, de igual modo, se abraçam, se tocam, têm o contato físico. Mesmo quando a gente não tem contato físico, ali no WhatsApp ou no e-mail, você escreve, um abraço, um grande abraço. E Paulo está falando exatamente isso, ele está à distância, queridos irmãos, mandando abraços, não somente ele, mas outros irmãos que estavam ali com ele em Roma, onde ele estava preso, mandando abraços para os cristãos filipenses. E Paulo chama aqueles irmãos filipenses, primeiramente, de santos. Ele chama cada um dos santos. Paulo, ele não está mandando um abraço ou se despedindo apenas de um grupinho da igreja ou apenas do conselho da igreja, mas Paulo, ele está se lembrando de cada membro daquela igreja, a quem ele chama ou chamou de santos. E no início da carta, Paulo fez a mesma coisa. Lá em Filipenses 1:1 ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, todos os santos. E aqui no final ele diz cada um dos santos em Cristo Jesus. O que é ser santo? Bom, você deve saber que santo é uma pessoa, em primeiro lugar, separada. Deus nos separou deste mundo
para Ele. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele escreveu justamente isso. A igreja é uma nação santa, tirada das trevas e levada para a sua maravilhosa luz. Nós somos do Senhor, nós somos santos porque Ele é santo. Pedro escreveu isso também. Os santos, eles vivem no mundo, mas não são do mundo. Como nós aprendemos também aqui em Filipenses, os santos são as pessoas que têm dupla cidadania. São cidadãos dos céus, mas que, enquanto estão nesta terra, vivem como cidadãos dessa terra, cidadãos deste país, desta nação, para a glória de Deus, vivendo, trabalhando, estudando, constituindo família, fazendo negócios, mas vislumbrando a terra santa, a nova Jerusalém. E Paulo está falando que cada um dos crentes daquela igreja era um santo. Lá em Romanos 1,7, também em 1 Coríntios 1,2, Paulo ele vai dizer que nós fomos chamados para sermos santos, ou seja, você é um santo porque você foi chamado para isso, vocacionado para isso. Deus te chamou para viver em santidade. Deus ele separou você para quê? Para que você tivesse uma vida como a de Cristo, parecendo-se com Cristo, falando como Cristo, agindo como Cristo, pensando como Cristo, que é santo. Então Deus separou você do mundo das trevas, trouxe para junto dele, para a sua maravilhosa luz, para te moldar, para te santificar. E a santificação o que é? É dia após dia Deus tirar todo o nosso pecado. Deus fazer uma faxina na gente. Você já fez uma grande faxina na sua casa? Não é uma coisa que vai rapidamente, leva um tempo. Por isso que desde a nossa conversão até o dia da nossa morte, dia após dia, Deus vai nos santificando. A santificação é um processo de limpeza. Deus ele vai nos limpando, vai tirando os nossos pecados, vai nos amadurecendo, vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Ele. Ser santo não é uma pessoa sem pecado nenhum, não é uma pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós não somos ainda 100% santos, plenamente santos. Mas nós sabemos, a gente aprendeu isso aqui em Filipenses, que nós buscamos a perfeição que será obtida na ressurreição dos mortos. Aí sim, quando a gente ressuscitar, nós seremos completamente santos, sem pecado nenhum. Mas nós já somos santos. Deus já nos chama de santos porque Ele está nos santificando a cada dia. E cada pessoa, tanto aqueles que estão há mais tempo na igreja, como aqueles mais novos, mais recentes, tanto aqueles que têm uma caminhada mais longa com o Senhor, como aqueles que nasceram de novo, são bebês na fé recentemente. Toda a igreja é uma igreja santa, toda a igreja foi chamada, separada pelo Senhor para andar em santidade. Então, se você às vezes tem lutado contra o seu pecado e se entristecido por ele, e a gente se entristece, um cristão verdadeiro, ele se entristece com os seus pecados, não entre em desespero, que é isso que o diabo quer. Satanás, ele é o acusador. Satanás, ele por vezes, meus irmãos, ele vai jogar na nossa face o seguinte: quem você pensa que é? Você vai na igreja domingo e de segunda a sábado você faz e fala essas coisas? Você é um hipócrita. É isso que Satanás coloca nas nossas mentes. Mas se você é um cristão verdadeiro, você reconhece o seu pecado e você confessa o seu pecado e você fala: Senhor, mata o meu velho homem, crucifica-me, me faz santo como Tu és santo. Mas os santos, meus irmãos, eles não vivem isolados. Os santos, eles não vivem enclausurados. Vários monges do passado e do presente, eles buscam a santidade de maneira errada, vivendo em monastérios, isolados, fechados do mundo. Não, os santos, conforme a palavra de Deus, eles vivem no mundo, eles não são do mundo, mas eles vivem no mundo e eles fazem parte de uma grande família chamada igreja. Ele diz assim no final do 21, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Quando Jesus ressuscitou, ele disse a Maria Madalena o seguinte:
vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus está falando para Maria Madalena que os seus discípulos, os 11 no caso, ele chama de meus irmãos. Hebreus 2, meus irmãos, ele vai dizer que Jesus ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não tem vergonha. Ele olha para a gente do jeito que nós somos, pecadores, ele não tem vergonha da gente, porque ele nos salvou. E nós fazemos parte de uma grande família. Paulo aqui, queridos irmãos, ele está mostrando isso com a ideia de proximidade. Ele diz assim: os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Onde é que Paulo estava quando ele escreveu Filipenses? Em Roma, preso. Quando Paulo chegou em Roma, a cidade ficou sabendo, a igreja de Roma ficou sabendo, e vários irmãos, vários membros daquela igreja haviam visitado Paulo. Paulo vai dizer justamente no capítulo 1 de Filipenses que vários irmãos, já no versículo 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, irmãos que estavam com Paulo ali, tinha, por exemplo, Timóteo, que ele já citou aqui durante a carta, e irmãos da igreja romana, falaram assim: olha, manda para os nossos irmãos lá de Filipos um grande abraço. E é interessante uma coisa: Roma e Filipos ficavam a mais ou menos 1.300 quilômetros de distância. Eles não se conheciam pessoalmente, não tinha chamada de vídeo, não tinha nenhuma fotografia para enviar, mas eles sabiam que faziam parte da mesma família. É maravilhoso isso, nós sabemos, meus irmãos, que hoje, 20 de novembro de 2022, toda a família da fé está fazendo a mesma coisa. Reúnem-se para cantarem louvores, para ofertarem, para orarem, para ouvirem a exposição bíblica juntos. A grande maioria nós não conhecemos, a gente só vai ver no céu. Mas são nossos irmãos, são nossas irmãs, adotados antes da fundação do mundo pelo mesmo Deus Pai, comprados pelo irmão mais velho, o Filho de Deus, e selados todos pelo mesmo Espírito Santo. Certa vez, uma missionária brasileira, ela foi visitar um país onde a perseguição aos cristãos é muito forte. Algum tempo depois, essa missionária acabou indo para esse país para trabalhar lá, para servir ao Senhor lá. E num país onde a perseguição é muito grande, se descobrirem que você é um cristão, a primeira coisa que acontece, você perde seu emprego. Depois eles confiscam todos os seus bens. Eles podem te prender, tirar você da sua família. E finalmente eles podem até te matar. Bom, apesar de tudo isso, nesse país haviam sim cristãos, haviam sim igrejas cristãs, não como a nossa, sim, aberta para a rua, mas haviam pessoas crentes que se reuniam, ainda hoje, claro. E aí essa missionária conheceu uma família de cristãos, e eles conviveram ali alguns dias, e quando ela foi se despedir daquela família de irmãos, o pai da família disse o seguinte: olha, irmã, quando você voltar para o Brasil, diga à igreja brasileira que a nossa igreja aqui no nosso país, vamos orar pela igreja brasileira. Pode parecer uma coisa impressionante ou talvez até absurda, porque somos nós, com toda a liberdade que nós temos, que devemos orar pela igreja perseguida.
E aí quando você fica sabendo que tem irmãos que a gente não conhece, que são perseguidos, que não tem templo, que não tem bancos, que não tem ar-condicionado, que não tem aparelhagem de som, que não tem instrumentos musicais, que não tem nem mesmo a Bíblia no idioma deles, não tem liberdade, eles não se reúnem de portas abertas, eles ficam no meio das florestas, em cemitérios, em porões, em lugares escondidos. Quando eles vão cantar, eles cantam bem baixinho, eles não cantam Jesus em tua presença com plenos pulmões como nós cantamos, mas bem baixinho, porque eles não podem ser descobertos pela polícia, pelas autoridades, porque eles podem ser presos e mortos por causa da sua fé. Só que apesar de toda essa perseguição, esses irmãos falam assim: nós oramos pela igreja brasileira. Irmãos, nós precisamos de oração mesmo, viu? Sabe por quê? Porque nós, cristãos brasileiros, apesar de termos todas essas facilidades, todos esses privilégios, nós somos acomodados. A igreja brasileira é uma igreja acomodada. Quantos cristãos não vêm à santa convocação, ao culto solene de domingo e fazem tantas outras coisas? E às vezes querem se redimir assistindo, entre aspas, culto online, se é que existe culto online, porque não existe. Culto é culto, todo mundo junto, presencialmente. As pessoas, meus irmãos, no Brasil e no Ocidente como um todo, os cristãos no Ocidente como um todo, estão acomodados. É muito fácil ser cristão em lugares assim, ninguém nos persegue. E a gente fica corado de vergonha ao saber que os nossos irmãos do outro lado do mundo estão orando por nós. Fazem parte da mesma família, são filhos do mesmo pai. Foram perdoados, comprados, salvos na mesma cruz. E eles não têm medo de professarem a fé. Eles tomam todos os cuidados. Mas quantos vídeos eu e você já vimos, quantas histórias eu e você já soubemos de irmãos nossos que foram torturados e mortos por causa da sua fé. E eles oram pela igreja brasileira. Que vergonha! Que bênção receber a oração deles, mas é vergonhoso para nós, meus irmãos, porque nós oramos pouco. Será que todos nós oramos, para começar, uns pelos outros? Oramos pelas famílias da igreja local, por essa igreja, oramos pelas igrejas da cidade, pelas igrejas do nosso presbitério, pela IPB, a nossa denominação, pelos cristãos brasileiros, oramos pelos nossos irmãos de outros países, pelos missionários que deixaram tudo para irem para lugares longínquos, pela igreja perseguida, oramos pela igreja do Senhor. Irmãos, a gente não conhece eles, mas vários daqueles que não nos conhecem oram por nós. Para a glória de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu digo isso com muito temor e para a glória do Senhor. Semanalmente, eu oro por cada um de vocês, nome por nome, família por família. E olhando para vocês aqui, quando eu estou orando, eu visualizo cada um no lugarzinho que senta. Não adianta mudar de lugar, que eu sei onde você senta. Então, cada um. Pastor, mas o senhor é pastor? Sim, é um dever do pastor. Não sei se você sabe, a principal tarefa do pastor é orar pela igreja. Está lá em Atos capítulo 6, veja lá. Orar é o ministério da oração e da palavra. Depois vêm as outras tarefas. Mas também os irmãos devem orar uns pelos outros. E é interessante uma coisa, que nesses quase 11 anos de convivência que nós estamos tendo, já deu para conhecer um pouquinho de vocês. E já sei alguma coisa, alguns motivos de oração específicos que vocês já compartilharam comigo, ou que eu já vi ou já ouvi. Então, quando eu vou orar para um determinado irmão, uma determinada irmã, que eu sei de algo específico, eu coloco diante de Deus aquilo. E eu falo isso, meus irmãos, não para me gabar, longe disso, mas para a glória do Senhor. E a gente precisa fazer isso. Eu sei que os irmãos oram pelo pastor, oram pela família pastoral, mas isso deve se estender a toda a igreja. Somos irmãos, os
irmãos de Roma não conheciam os irmãos de Filipos, mas eles mandavam um abraço para eles. Mande um abraço, Paulo. Está terminando a carta, Paulo. Olha, manda um abraço para os irmãos lá em Filipos. Nós oramos por eles. Nós nos importamos com eles. Só que Paulo, ele destaca, dentre aqueles cristãos romanos, um grupo. Ele não está fazendo acepção de pessoas, mas tem um grupo que era um grupo especial, assim, que chamava a atenção de Paulo. Olha o versículo 22. Todos os santos que vos saúdam, aqueles que estão mandando um abraço para você, todo mundo, todos os cristãos lá de Roma, estão mandando um abraço para vocês, filipenses, especialmente os da casa de César. Por que Paulo citou o imperador aqui? Bom, vamos lá. Lá no começo da sua carta, Paulo ele disse que as suas algemas contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses 1,13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Você se lembra quem era a guarda pretoriana, né? Nós já falamos aqui. A guarda pretoriana era o destacamento de elite do Império Romano. Eram os soldados de elite. Eram soldados que serviam diretamente o imperador e a família do imperador. Por exemplo, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, existe um grupo de policiais que eles estão diretamente servindo ao governador do Estado. A Polícia Federal faz isso com o presidente da República. Tem alguns policiais destacados para guardarem diretamente, para protegerem diretamente o presidente da República e sua família. Era esse povo, eram esses homens aqui, a guarda pretoriana, é que eles estavam ligados diretamente, serviam diretamente César e sua família, a sua casa. Só que esses homens tinham uma escala, eles participavam de uma escala. E quando eles não estavam lá no palácio do imperador, eles estavam onde? Estavam junto com um certo preso chamado Paulo, guardando Paulo, ali como se fosse um carcereiro de Paulo, guardando Paulo ali na prisão. E Paulo aproveitou a oportunidade, vejam, Paulo não reclamava, Paulo não murmurava da sua condição, por isso que ele era alegre do Senhor. Paulo ele via o seu sofrimento, Paulo ele via a sua prisão como uma oportunidade para falar de Jesus para aqueles soldados. E meus irmãos, eu falo por experiência própria, porque eu sou capelão lá na Polícia Militar, geralmente militares, eles são mais fechados de início, depois eles vão se abrindo um pouco mais. Mas aqueles homens, os soldados romanos, mais do que hoje até, eles eram homens muito sisudos. Mas mesmo assim, Paulo não se fez de rogado. Paulo ele evangelizou um por um daqueles soldados. Aí o que acontecia? Paulo evangelizava um soldado, terminava o turno, o soldado deixava a casa alugada, Paulo estava preso numa prisão domiciliar, o soldado deixava a casa e ia para onde? Ia para o palácio, proteger o imperador e a família. E no palácio trabalhavam outros soldados, no palácio tinham jardineiros, camareiras, cozinheiras, muitos funcionários. E aí você pensa comigo, um soldado romano, um soldado da guarda pretoriana, ele voltava para o palácio, encontrava lá um colega e falava: olha, eu ouvi uma coisa hoje do preso que eu preciso te contar. Mexeu comigo, transformou meu coração. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Os funcionários da casa de César, quando ele fala casa, ele não está falando da família de César, mas das pessoas que trabalhavam ali. Era muita gente. Aquelas pessoas, indiretamente ou diretamente, no caso dos soldados, eles foram evangelizados por Paulo. E teve gente ali que se converteu. E gente que mandou um abraço para os filipenses.
Aí eu falo uma coisa para você. Você também foi colocado por Deus num lugar específico. Paulo foi colocado por Deus naquela prisão domiciliar. E ali ele tinha contato com soldados, e ele evangelizou aqueles soldados, e vários se converteram, e esses soldados foram missionários também lá no palácio, com outros funcionários do palácio. Deus te colocou naquele local de trabalho, naquela empresa, naquele comércio, naquele banco, naquela escola, naquela universidade. Para quê? O que você está fazendo no seu local de trabalho, no seu local de estudos? Eu estou aprendendo, eu estou ganhando o pão de cada dia. Sim, isso é válido, mas isso não é o principal. Deus nos coloca, meus irmãos, estrategicamente nos lugares onde nós estamos, trabalhando e estudando, para sermos seus embaixadores, para representarmos o Senhor diante das outras pessoas, nossos colegas, nosso chefe, nossos subordinados, nossos clientes, nossos vizinhos ali no comércio ou no lugar onde nós estamos trabalhando, ou mesmo na nossa residência, você tem vizinhos ali, para falar do amor de Deus. Sabe aquela pessoa, aquele senhor de idade, geralmente são senhores de idade, né? Que você acorda todo dia de manhã e você vê aquele senhor varrendo a calçada. Eu falei senhor de idade, né? Vai que você é jovem e varre calçada, eu falo a minha. Por que você não para aquele momento ali e começa a conversar com aquela pessoa tem problemas, aquela pessoa tem aflições, e a oportunidade de você falar do Senhor Jesus Cristo, do amor, da graça do Senhor para aquela pessoa. Quantas pessoas trabalham por você, seus subordinados, seus funcionários, seus clientes, seu chefe, as pessoas que estão, o seu fornecedor, que convive com você diariamente, que está ali sofrendo, por causa de um filho, por causa de um marido, de uma esposa, com medos, com angústias, talvez até com pensamentos suicidas, e você não sabe, ou talvez até saiba. E Deus te colocou ali para levar a palavra do Senhor. Assim como Deus colocou Paulo naquela prisão para falar para os soldados. E assim como Deus colocou os soldados na casa de César para pegarem a mensagem ouvida da boca de Paulo e levarem para outros que trabalhavam no mesmo lugar. O pastor não vai estar lá no seu local de trabalho amanhã, mas você vai estar lá. E tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que você lê na sua casa, na sua Bíblia, tudo que você aprendeu, toda a graça, toda a misericórdia, todo o amor de Deus que você conhece na sua vida, você pode e deve falar para aquelas pessoas que você conhece, que estão ao seu redor diariamente. E Paulo, queridos irmãos, ele encerra dizendo o seguinte no versículo 23: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo, ele começou a carta com a graça. Lá em Filipenses 1:2 ele disse: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E ele encerra falando que a graça do Senhor Jesus estaria com o Espírito. Com Espírito aqui não significa só a parte invisível, mas Paulo está se referindo a toda a pessoa, né? a cada um ali, que a graça estivesse com eles. Sem a graça, meus irmãos, nós não somos nada. Os teólogos, eles falam de dois tipos de graça. Eles falam primeiramente da graça comum. O que é a graça comum? Deus, ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ele derrama sua chuva sobre justos e injustos. A todas as pessoas ele abençoa. Ele dá saúde, ele dá família, ele dá o emprego, o trabalho, ele dá inteligência. A pessoa não precisa ser crente para ter essas coisas. Essas coisas são graça comum, presentes de Deus. Mas a graça comum, ela não é suficiente para salvar as pessoas. Aí vem o segundo tipo de graça, a graça especial. Cristo. E você tem essa graça. Você recebeu Cristo Jesus no coração, você foi salvo, regenerado pelo Senhor Jesus, pela sua graça. E aí, relembrando, meus irmãos, tudo que nós aprendemos nessa carta,
Pela graça, nós aprendemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Pela graça, nós vivemos para Cristo. E a morte é lucro, porque nós estaremos com Ele, o que é incomparavelmente melhor. Pela graça, nós aprendemos também aqui em Filipenses que nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos deste país, temporariamente, mas almejamos uma pátria celestial, pois somos também cidadãos dos céus. Pela graça, nós aprendemos também que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Pela graça, nós aprendemos que nós avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pela graça, nós imitamos a Cristo Jesus e permaneceremos nele. Pela graça, nós somos encorajados a pensarmos concordemente no Senhor. Pela graça, nós não andamos ansiosos. E a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa alma. É graça isso. É presente. Se você tem paz no coração, é graça que Deus te dá. Pela graça, nós sabemos que podemos passar por tudo, por qualquer coisa, mas podemos tudo, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós aprendemos isso. Pela graça, nós aprendemos também no dia de hoje que nós somos santos, fazemos parte da mesma família, somos irmãos. Pela graça, nós aprendemos em Filipenses que nós precisamos nos alegrar no Senhor, permanecer nele em todas as circunstâncias. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vós, com cada um de nós. Amém.